aí pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo a respeito desse tema que é um tema bastante importante para nós compreendermos a grandeza de Deus, o amor de Deus e a própria natureza humana. Pior, mano, nem sabia que existia um criador. Minha parada era só com os manos da Gaviões, com as minas, com os baseados, mano. Agora tô sabendo que eu posso até trocar uma ideia com o cara. Trocar uma ideia com o Criador, mano. É o tema do pecado, ok? Então vamos lá, essa pergunta é bastante interessante. Fique atento, preste atenção. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Olha aí, pessoal, esse assunto é muito sério, esse assunto é sério demais e nós precisamos ficar atento, né? A pergunta é, qual é o estado miserável em que o ser humano se encontra por causa do pecado? E nós vimos aqui essa ruptura da comunhão com o seu Criador. O ser humano perdeu a comunhão com o seu Criador, porque existe algo que interrompe este relacionamento. E isto é o pecado. É como um grande abismo que separa o contato de duas pessoas. É um abismo profundo, distante, grande, que impossibilita essa união. Imagina só, mano. De um lado da arquibancada, Gaviões da Fiel. Ué. Do outro lado da arquibancada, Mancha Verde, mano. Mancha Verde. Não tem como unir. Não dá, mano. Sacou? Porque veja bem, nosso Deus é um Deus santo, puro, perfeito. E o ser humano, por causa do pecado, se tornou egoísta, orgulhoso, pecaminoso das mais diversas formas, de modo que se tornou impossível a comunhão de um Deus totalmente santo com o ser humano totalmente pecador. Essa união é impossível, a não ser que esse problema do pecado seja resolvido. Esse lance é sério, mano. É sério isso aí, rapaz. Fala logo aí como é que vai resolver esse problema aí. Eu não quero ficar longe de Deus não, mano. Então, por causa da queda humana, por causa do pecado humano, o ser humano se encontra numa condição de miséria. Se encontra debaixo da própria ira divina. Oh, mas Deus fica irado? Claro que fica. Deus se ira com aquilo que é injusto. Deus se ira diante do pecado. Deus se ira diante da maldade, da violência. Deus se ira diante do egoísmo humano, diante da autossuficiência humana. Sim, porque não foi assim que o ser humano foi criado. E Deus sabe que vivendo assim, o ser humano se encontra num estado de miséria e permanece debaixo da sua própria condenação. Então essa condição de miséria humana é seríssima. O pecado coloca o ser humano nesse lugar de miséria, separado de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De modo que aquele que permanece debaixo da condenação do pecado já está condenado à morte física, espiritual e eterna. Maluco! Conheço
conheço uma galera condenada aí, velho. Cara, precisa avisar os caras urgentemente, mano. Ô, louco. Em outras palavras, se o sujeito se encontrar ainda nessa condição de miséria, de pecado, debaixo da ira e da maldição divina por causa da sua situação, e se ele morrer, ele vai estar separado de Deus para sempre. Em outras palavras, mano, você é um pecador e tá ferrado igual eu. Essa situação é muito séria. É uma situação que exige um resgate, exige uma salvação, exige uma solução. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Qual foi a solução que Deus ofereceu para resgatar o ser humano dessa condição de pecado? Ah, achei que você ia falar agora, mano. Pô, toma um remédio pra ansiedade, meu. Fala logo isso aí. Imagine você dentro de um carro fazendo uma viagem, você e sua família, e de repente esse carro sofre um acidente. Depois de uma colisão frontal, seu carro roda na pista, capota e fica ali. Você e sua família preso nas ferragens, sem nada a fazer. Imagine a sua família ferida, imagine você ferido, sangrando, com pouco tempo de vida. Só uma solução para você e para sua família: que o resgate chegue logo, que o resgate chegue a tempo. E ao chegar o resgate, a única coisa que você tem que fazer é não fazer nada, é se entregar, é deixar eles fazerem o trabalho deles. O pecado é como esse acidente que deixou o ser humano preso nas ferragens do seu ódio, do seu egoísmo, das suas maldades. E é necessário um resgate, porque o tempo é curto e a morte chegará. A condição do ser humano é uma condição miserável aos olhos santos, perfeitos e puros de Deus, do Deus Criador. Então, fique atento com isso. O resgate é necessário. Você já foi resgatado? Pense nisso, ok? Leia os versículos e medite sobre essa condição humana, ok? Até mais e até o próximo vídeo. Alô? Zé Caveira? Negócio seguinte, mano. Tô aprendendo umas paradas aqui. Eu preciso te falar, cara. Você não aprendeu isso aí também, cara. Meu, você tá perdido, velho.